começar aqui a nossa quarta maquiagem com esta belezura aqui. Deixa eu contar pra vocês o que eu vou fazer hoje enquanto a minha pele absorve aqui o hidratante. Hoje nós vamos fazer um côncavo marronzinho, uma pálpebra bem clarinha. E nós vamos fazer um delineado com esta sombra aqui, ó. Que é um marrom um pouco avermelhado. E depois embaixo a gente vai fazer um detalhe com este, vou chamar de cobre, essa sombra bem lindona aqui. Eu tô passando um pouquinho de primer, esse aqui é da Bruna Tavares, só no centro do rosto, eu vou passar bem pouquinho, só pra pele ficar mais bonita. Beleza, foi hidratante, foi o primer, muito importante hidratar a pele antes da maquiagem. Sempre, 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 faz toda a diferença. Vou usar essa base aqui, que é a Fit Me da Maybelline. É uma base que não é muito grossa. Vou colocar aqui na minha mão, ó. Ela não tem, assim, a cobertura muito alta. Tem a cobertura média, dá pra construir camada com ela. E quando eu tô com pressa, quando eu quero fazer mais ligeiro, eu venho direto com a esponja e já começo assim, ó. Dando batidinhas na pele inteira. Essa esponja aqui eu recém lavei, ela tava bem sujinha. Ainda da maquiagem de sexta, ainda não tinha limpado. Então agora ela tá bem molhada e eu gosto bastante de pegar a esponja assim, ó, bem úmida, porque deixa a base mais levinha ainda. E é tão gostoso, dá uma sensação tão gostosa, ela bem úmida. Claro, eu lavei ela com sabonete Protex, você já sabe, né, que eu gosto. Ó, cantinho do nariz, sempre tem que dar umas batidinhas, até fazer assim, ó, pra pegar bem no cantinho do nariz. Sabonete Protex, né? Vocês sabem que eu gosto, sabonete em barra. É a maneira mais rápida, mais prática. E depois eu enxago ela bem, tiro todo o sabonete e depois espremo ela com a toalha, tá? Não pode estar pingando, senão não vai ficar bom. Arrasto aqui pra baixo. Hoje vou fazer a maquiagem com vocês inteira. Então olha só, quando eu faço uma pele assim, mais rápida, eu não me preocupo. Por exemplo, o meu melasma aqui da testa, eu não vou cobrir ele inteiro hoje. As manchinhas que eu tenho na pele não vão ficar completamente cobertas. Então fica na tua escolha, do teu dia. Se eu quisesse fazer uma cobertura mais alta, aí sim eu teria que ou fazer mais uma camada de base ou escolher uma base com alta cobertura, que não é o caso dessa. Esse corretivo aqui, ele é bem do tom da minha pele. Então eu vou com ele ali, ó. Bem bonito assim, né? Parece pintura indígena. Tem umas manchas aqui ao redor da boca. O melasma vem em cada região que, olha, vou te contar. Aqui no nariz. Então agora com a esponja pequenininha. Muito rápida. Por quê? Você tá fazendo junto comigo, Rá? Quando eu tô com pressa, gente, a pele é papum, a pele é muito, eu faço muito rápido, tem que ser. Senão, porque assim, se eu ficar pensando na morte da bezerra, eu fico 3 dias aqui com a esponja assim, ó. Então não dá, eu tenho que me concentrar. Se eu tô com pressa, eu tenho que fazer concentrada, por isso que eu até me atrapalho em falar com vocês e fazer ao mesmo tempo, porque eu tô fazendo ligeiro. Já aplico um pouquinho da base, como vocês viram, e o corretivo também na pálpebra, só que não precisa muita quantidade. A minha olheira, ela começa aqui, ó, nesse cantinho, então eu não posso deixar isso aqui sem corretivo, senão depois vai parecer que a maquiagem dos olhos tá toda manchada. Se eu quiser, eu posso também usar um corretivo assim, ó, um pouquinho mais claro, pra fazer um pouquinho de iluminação. Por que eu não vim direto, se eu tô com pressa, por que eu não vim direto com o corretivo mais claro? Quem já me acompanha aí há algum tempo já sabe essa resposta de cor. De cor. Mas, vamos lá, sempre tem gente nova chegando e nem sempre eu consigo explicar, né, de uma maneira que todo mundo entenda. Então, olha só, o corretivo mais claro que a nossa pele, ele tem a função de iluminar. Claro que se ele é um corretivo de alta cobertura, ele vai cobrir um pouquinho, mas ele nunca vai camuflar a tua olheira tanto quanto um corretivo cor da pele. Então a base que eu usei hoje é de cobertura mais leve, cobertura média. Se eu vier direto com esse corretivo aqui, que ele é bem mais claro que a minha pele, vocês estão vendo, ó, né? Ele é bem mais claro. Aí a minha olheira vai ficar acinzentada.
porque ele não vai cobrir. Volto com a esponja grandona, porque ela tá suja de base e do outro corretivo. Não, só de base. Tá suja só com a base. Então, quando eu aplico aqui, quando eu dou umas batidinhas, esse corretivo ele fica mais claro, mas ele fica mais natural. As bordinhas dele não ficam marcadas. Então, eu consigo fazer a iluminação sem fazer um desenho, porque eu não preciso. Vocês não precisam fazer um desenho necessariamente de um triângulo. Aliás, vocês não precisam não, vocês não devem fazer o desenho de um triângulo e deixar marcado. Podem sim espalhar esse corretivo aqui para fazer a iluminação no formato de um triângulo, por causa da incidência da luz, vai ficar melhor com certeza. Mas na hora de espalhar aqui na bordinha, pega ou o pincel que você usou, ou a mão, ou a esponjinha e dá umas batidinhas, porque aí ele vai se camuflar com a tua pele e vai ficar tudo uma coisa só. Quando eu termino de aplicar toda a parte cremosa da minha pele, eu venho com o pó. Agora que eu vi que eu não fiz a nossa introdução aqui de sempre, a pessoa já começou assim, ó, começou maquiando, não fiz nem a introdução. Então vamos começar a introdução assim, maquiando também. Sejam muito bem-vindas então a mais um episódio do Make Sincerona. Nós estamos projeto Make Sincerona na versão Turbo. Por que versão Turbo? Live todos os dias de segunda a sexta às 17 horas aqui no Instagram. Se você está assistindo depois no gravado, que vai lá para o YouTube e para o Facebook, você pode vir para o Instagram, @maquiagem-para-vídeos, para assistir ao vivo, para comentar, para se maquiar junto comigo. Eu sou a Tami Gasperin, se você ainda não me conhece, e no episódio de hoje nós faremos a 4ª maquiagem usando a mesma paleta. Vocês me ajudaram a decidir qual paleta eu usaria para fazer esse desafio. Quantas maquiagens diferentes eu consigo fazer usando sempre a mesma paletinha. Então, semana passada nós fizemos 3 maquiagens, segunda, quarta e sexta, usando essa paleta, e nós fizemos maquiagens bem diferentes uma da outra, né? Bem diferentes. Teve maquiagem, então peguei o pó, né? Fui falando e não terminei. Peguei o pó para a área dos olhos da Bruna Malheiros e apliquei só aqui abaixo dos olhos. Agora eu vou trocar, vou pegar o pó que é do resto do rosto. Precisa ter 2 pós? Não precisa. Você pode pegar um só e aplicar em todo o rosto. Mas eu comprei para testar e eu amei. O efeito que esse pó da área dos olhos dá é muito bom. Ele tem um brilho, só que não é glitter, ele tem uma leve cintilância. Acredito que vocês aí na tela, vocês nem conseguem ver. Inclusive, me fala aqui se você consegue enxergar que tem alguns brilhos. Eu acredito que não, porque eu na tela não consigo ver. Mas se eu me olho bem de perto, se eu pego o espelho aqui, ó, e me olho assim, ó, bem de perto, eu vejo que tem uns brilhozinhos. Só que esses brilhos, eles ficam bem sutis. O pó que tem aqui no resto do rosto agora, que eu vou aplicar no resto do rosto, ele é um pó normal, não tem brilho nenhum. Agora eu vou pegar um outro pincel, que é um pincel de blush. Tô fazendo a pele assim, ó, rapidão junto com vocês, pra mostrar pra vocês que a gente consegue fazer uma pele rápida, consegue fazer todos os passos, desde o primer até, ó, contorno, blush, iluminador, de uma maneira rápida. Esse aqui é o tipo de maquiagem que funciona muito bem pro dia a dia. Olha a orelha vermelhona, não deixa pra fazer isso que nem eu fiz, de secar o teu cabelo assim na hora de sair de casa. Porque aí tu sai com a orelha desse jeito, vermelha. Então eu quero mostrar pra vocês hoje que é possível sim fazer uma maquiagem bem rápida na pele. Quando, por exemplo, ou você tá com muita pressa, mas você quer se maquiar, ou, por exemplo, você quer dar ênfase pros olhos, você precisa gastar mais tempo nos olhos. Ou na boca, por exemplo, se você quer aplicar um batom mais escuro, vai te dar mais trabalho, você precisa cuidar um pouquinho mais do contorno, vamos supor algo assim. Então, para eu me olhar, para eu ver se o meu contorno tá parelho, se as duas cores, os dois lados estão com a mesma cor, com a mesma intensidade, eu preciso me olhar assim. É claro que eu posso me olhar um pouquinho assim de lado para perceber isso, mas eu preciso me olhar de frente. Porque quando eu me olho de frente, eu percebo se eles estão na mesma direção, se tá tudo certo. Então, claro, olha, eu tenho um espelho aqui, então eu vou colocar esse espelho atrás aqui de vocês, vai fazer um pouquinho de sombra, mas é assim que eu preciso me olhar. Eu me olho de frente lá pra onde tá vindo a luz. Não adianta eu me olhar assim de lado, porque a luz tá vindo de um lado só, né? Não vai fazer sentido. Então, aí sim eu posso dar uma olhadinha assim de lado, ó, pra ver se os dois estão com a mesma cor. Então eu vejo que esse aqui tá um pouquinho mais claro, é a impressão que eu tenho aqui. Então eu venho um pouquinho mais aqui desse lado. Pouquinho de contorno aqui na testa, lembrando que, olha só, eu apliquei uma base aqui com vocês
mais leve. Não adianta eu querer esculpir o meu rosto fazendo 1 milhão de contornos, porque essa base, ela não cobriu todo o meu melasma, todas as minhas manchinhas. Vai dar a impressão que o meu contorno está manchado se eu tentar fazer contorno demais no meu rosto, aplicando uma base tão leve. Mais leve, né? Não é muito, muito, muito leve. É só um pouquinho. Então, já vou pro blush. Hoje não vou contornar o nariz, porque a ideia é uma maquiagem um pouquinho mais rápida pra gente conseguir fazer os olhos juntas. Pega um pouquinho aqui de blush. Esse blush aqui é a paletinha da Boca Rosa Beauty, com a Paiô. Mistura esses dois bem pouquinho. O contorno eu não mostrei, né? O da Bruna Tavares na cor Brown Sugar. E, ó, dou um sorrisinho. Já marco ali o blush. Esse blush aqui, ele é tinhoso, gente. Ele é muito pigmentado, então eu tenho que pegar menos. Sopra um pouquinho. Esse pincel é só meu, tá? Então por isso que eu posso soprar. Eu não uso esse pincel em clientes. Esse pincel é só meu. Então esse aqui deu uma chinelada, ó, mas a gente já vai consertar. Ó, de cá ficou bem melhor do que esse que deu a chinelada. Vocês viram, né? Chinelada ao vivo. Ao vivo é assim, gente. Pega o pó... Pó não. O pincel do pó. Dei uma chinelada um pouquinho marcada. Então eu vou pegar pó no pincel. Aplico em cima. Um pouquinho de iluminador. Como eu tô gravando um vídeo e eu tenho uma luz aqui na minha frente, eu não passo iluminador no centro do rosto. Eu também, na verdade, não passo iluminador no centro do rosto nunca, porque eu não gosto. Mas não é que tá errado, só cuidado, porque a tua pele pode parecer oleosa. Pele tá pronta, foi tudo já. Então a gente começou a nossa live aqui, quando eu comecei a aplicar as coisas, acho que já era umas 5h05 e são 5h20 agora. Então foram 15 minutos pra fazer a pele assim, ó, vapt-vupt. Como eu falei pra vocês. Se eu quisesse uma pele com mais cobertura, com mais quantidade de produto, é claro que eu demoraria um pouquinho a mais. Vou pegar agora a sombra que eu aplico na minha sobrancelha, vou pegar um espelhinho menor para vocês conseguirem ver. Talvez faça um pouquinho de sombra só. E vou rapidinho aqui preencher minha sobrancelha. O que eu faço primeiro? Primeira coisa, faço esse tracinho embaixo. Faço esse tracinho embaixo e depois eu vou puxando. Como se eu estivesse fazendo tracinhos, olha ali como vai saindo. Se a tua sobrancelha não é tão clarinha como a minha, talvez você precisa só ir direto na falha. Você não precisa fazer todo esse desenho aqui. Então agora, olha só, eu tenho que me olhar de novo com o espelhinho assim, ó, na frente, pra ver se tá tudo certo. Então vou colocar o espelho aqui atrás de vocês. Tá mais ou menos, não tá. Essa aqui ficou um pouquinho mais grossa, ó, mas tudo bem. Eu não me estresso, gente, em deixar a sobrancelha, às vezes, um pouquinho diferente da outra. Até porque eu não vou fazer correção inversa hoje. O que é correção inversa? É você pegar o corretivo, um pincelzinho língua de gato e desenhar a tua sobrancelha por fora, delimitando o desenho que você acabou de fazer. A sobrancelha fica bem perfeita. Eu não gosto de fazer isso sempre. Não acho errado fazer, gosto do efeito, mas às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Então eu decido se eu quero fazer essa maquiagem, essa sobrancelha mais marcada ou não. Olha, como eu esfumei, ela já fica mais natural. Então eu não posso deixar esse risco que eu fiz muito marcado, a não ser que eu queira a sobrancelha bem desenhada. Aí sim, né? Aí você faz o quanto você quiser marcado. Por que eu, assim, amo tanto maquiagem, gente? Porque a gente pode escolher o que a gente quer, desde que você saiba fazer. Saber se maquiar te dá uma liberdade muito grande de escolha realmente, sabe? O que eu quero hoje? Eu quero uma maquiagem leve? Eu quero isso? Eu quero aquilo? Se você sabe se maquiar, você consegue. Agora, se você não domina as técnicas, é claro que isso vai ficar mais difícil, né? Então, olha só, eu passei corretivo na minha pálpebra e ele vai servir agora como fixador de sombras. Então, eu tenho o corretivo ali, ó, tenho a esponjinha que eu usei pra espalhar. Então, eu espalho tirando essa marcação, venho com o pincel de sombra e com a primeira sombra da nossa paleta.
Essa sombra aqui que tá com um buraco, ela é do tom da minha pele, talvez um pouquinho mais claro. Eu posso usar ela pra selar a minha pálpebra, ou eu posso usar um pó, o pó do meu rosto mesmo, o pó que eu acabei de usar. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou selar toda a minha pálpebra, eu vou selar a parte aqui de baixo também, porque hoje nós faremos um pouquinho diferente algumas coisas. Eu vou tentar trazer para vocês o máximo de técnicas diferentes durante essas maquiagens com essa mesma paleta, para que a gente não explore somente as cores que eu tenho ali nessa paleta, mas também que a gente consiga explorar as técnicas. Quando você sela a sua pálpebra, não sela pouco, sela com vontade, para que fique tudo no lugar, para que esse corretivo não vinque na dobrinha do olho com o passar das horas, para que ele não acumule, sabe? Vou pegar um hidratante labial. Isso aqui é uma vaselina, só que específico, né, para isso. Para passar aqui, ó. Como ele é só meu, eu posso aplicar com o dedo. Esse pincel aqui é o pincel número 15 da Vult. Ó, quando eu olho pra baixo é porque eu tô com uma toalhinha aqui. Essa toalhinha é um papel toalha, só que ele é reutilizável. Então ele é tipo um tecido mesmo. Pego o meu pincel da Vult. Vou pegar esse marrom clarinho aqui, que também já tá com buraco. Esse aqui, ó. Tiro o excesso, sempre. E vou fazer um côncavo. Não vou fazer hoje muito trabalhado. Eu quero apenas um sombreado aqui em cima, porque a gente vai fazer um delineador com sombra, um delineado com sombra. Só que se eu não dou profundidade no meu olhar, aqui ó, no côncavo e um pouquinho pra cima dele, e eu faço um delineado, o meu olho fica achatado. Fica estranho, ele fica meio deformado. Como é que você vai perceber isso nos seus olhos? Primeiro você tem que entender o formato dos seus olhos para depois entender a maquiagem que dá certo nele e a maquiagem que não dá certo nele. Quando a gente entende um pouquinho mais sobre os formatos, a gente passa a não errar. Ou acertar mais, como você quiser. Sabe aquela história de ver o copo meio cheio ou meio vazio? Então, quando eu dou profundidade aqui, ó, bem na minha pálpebra fixa e pego um pouquinho no côncavo também, eu consigo deixar o meu olho maior, com uma pegada assim de maquiagem mais construída, com uma pegadinha mais profissional, sabe? Claro que de vez em quando a gente não faz isso, né? Quando a maquiagem é mais rápida, quando é aquela maquiagem com mais pressa do dia a dia, não precisa necessariamente sempre fazer isso. Mas quando eu quero o efeito, não é difícil de fazer. Dá aquela esticadinha, porque minha pálpebra está começando a ficar mais caidinha, ó. Eu noto bem certinho a diferença, assim, de uns 5 anos pra cá. Deixa eu colocar o espelho assim, ó. Pronto. Né? A gente vai ficando velhinha, diz minha mãe que tá aqui, né? Se eu tô velha, imagina tu. Ai. Não adianta, gente. A pálpebra vai caindo, o olho vai ficando mais enrugadinho, a pele vai ficando madura. Nem me fale de Zaha. Não adianta, gente. As coisas vão mudando. A minha tá molinha. A minha pálpebra não era molinha assim há uns anos atrás. Quando eu comecei a me maquiar, mais ou menos uns 8 anos atrás, por aí, que eu comecei a me maquiar antes de ser maquiadora. Eu me apaixonei primeiro por automaquiagem. Não tinha esse problema da pálpebra ser assim molinha. Não tinha. Agora, gente, nós vamos fazer um delineado com sombra. Vou pegar o meu pincel chanfrado e vou pegar essa sombra aqui, ó. Que é uma sombra bem escura, com uma pegada meio... É um marrom meio arroxeado, só que bem escuro. Tiro o excesso e vou pegar o meu pincel, meu espelhinho pequenininho de novo. Fazer delineado com sombra pode ser muito mais fácil, fazer o gatinho, do que com delineador mesmo. Eu sugiro que você faça o seguinte.
Faz o tracinho puxadinho num olho e aí faz no outro. E aí a dobrinha do olho vai atrapalhando. Só que com sombra, gente, é tão mais fácil. E olha só, fiz os 2 puxadinhos, um em cada lado, e agora eu me olho de frente pro espelho. E olha só, o puxadinho do gatinho, independente se você estiver fazendo com lápis, com delineador em gel, delineador em caneta, ou assim, com sombra mesmo, facinho, sempre faça o puxadinho com o olho aberto. Então vocês viram, ó, eu tô com um pincelzinho, um espelhinho pequenininho aqui, eu me olho nele, então olho aberto. Agora eu vou colocar o espelho lá atrás de vocês e vou dar uma olhada se tá meio parecido. Tá meio parecido. A direção do puxadinho tá parecido. O meu olho, ele não é um olho ótimo pra fazer delineador gatinho, não. Só que com sombra, a gente facilita tanto. E outra coisa, caso não fique bem parecido, caso fique meio tortinho, caso fique ruim, é tão fácil de corrigir, porque às vezes até com um cotonete mesmo, você consegue fazer a correção. Isso aqui também é uma ótima maneira de você treinar o delineado no seu olho, para que depois você faça realmente essa mesma técnica com o delineador. Em gel, em caneta, enfim. O líquido, gente, é o mais difícil. Não vai ficar um delineado mega aparente, como se eu estivesse usando um produto em gel. Vai ficar bem mais fraquinho. Por isso que eu já peguei uma sombra bem escura. Você pode fazer isso aqui com sombra preta? Com certeza. Com sombra marrom escura, com sombra colorida, com qualquer cor. E vai surgindo um delineado. Olha só, uma coisa bem importante para frisar para vocês. Se vocês molharem o pincel de vocês com água mesmo ou com alguma bruma e depois vocês pegarem com o pincel úmido a sombra de vocês, vai ficar praticamente um delineador em gel. Só que com menos potência, é claro, né? Porque vai ser uma sombra molhada. Mas de qualquer maneira, vai ajudar bastante se você não tem delineador em gel. Então você pode fazer isso com pincel molhado. Só que aí você vai ter que ter os mesmos cuidados do que se você estivesse usando delineador em gel. Então é mais difícil. Delineador, gente, não é uma coisa impossível de fazer. Só precisa treinar mais. É uma técnica que exige mais treino. Então, olha só. A primeira coisa que eu fiz foi puxar o gatinho. Puxei o gatinho de um lado, puxei do outro. Vi que tá mais ou menos parecido. Começo a fazer o delineado na raiz dos cílios. A parte de dentro aqui, ó, o comecinho da pálpebra, sempre de olho aberto. Vou fazer desse lado pra mostrar pra vocês. Ó, tô me olhando no espelhinho aqui. Sempre de olho aberto, olhando lá no espelho. Porque aí eu consigo dosar o quanto eu quero grosso. Se eu faço isso assim, ó, fica tudo grosso, do começo ao fim. É bem mais fácil de fazer caca. Então, fez o comecinho de olho aberto, aí você pode fazer o meio. E assim, não precisa ser nessa ordem, você pode fazer na ordem que você quiser. Quer começar por aqui e fazer o gatinho por último? Tudo bem, não tem problema. Eu tô mostrando pra vocês a maneira que eu acho mais fácil. Com o pincelzinho e a sombra, olha como fica fácil. Eu não preciso nem esticar muito a minha pálpebra. Se eu estivesse fazendo com delineador em gel, eu teria que pegar um outro espelho e eu teria que fazer isso aqui, ó, de leve, mas eu teria que fazer isso aqui, ó. Que eu também posso fazer usando a sombra, claro, né? Mas não precisa. Só que toda vez eu tiro pra não cair muita sombra aqui embaixo, ó. Deixa eu ver, não caiu nada por enquanto. Tá, deixa eu terminar o lado de cá, que era o que eu tava falando. Então aí, fiz o delineado na pálpebra, agora eu vou juntar o tracinho com a pálpebra. Então, eu juntei um pouquinho ali sem falar pra vocês, mas agora eu vou fazer de novo falando com vocês. Pego mais ou menos da metade ou quase do finalzinho do meu tracinho, com o olho pode ser aberto ou fechado, aí vai depender do espaço que você tem de pálpebra, e você volta com ele. De preferência numa puxada só. Vai ficar um triângulo aqui no meio, você preenche esse triângulo.
essa perninha que fica aqui do gatinho, se ela não ficar bem perfeitinha nesse momento, é bem fácil de corrigir usando um pouquinho de corretivo depois, usando um pincelzinho desse tipo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pincel língua de gato ou pincel topo reto. Até pincel de batom, gente, ó, vai funcionar. Precisa ser um pincel um pouco mais durinho. Aqui, ó, pincel de topo reto. Você pode pegar um pouquinho de corretivo de base e só deixar ele retinho. Sempre deixem o delineador de vocês retinho, senão vai ficar o delineador o quê? Quem que já me ouviu falar sobre delineador gatinho aqui, vai responder agora. Como é que vai ficar, o que vai ficar parecendo o teu rabinho aqui do delineador se você não deixar ele reto? Se você deixar ele assim, ó. O que vai aparecer? Me fala aí que eu quero saber quem sabe. Olha ali, ó. Ai, gente, vocês são as melhores. Isso aí, vai ficar o quê? Chifre de boi, porque vai ficar assim, ó. Vai ficar delineador chifre de boi. Última moda, só que não, né? Gente, muito cuidado para não fazer o delineador chifre de boi, então. Faça ele retinho aqui fora. Por dentro ele pode ficar meio redondinho. Do lado a mesma coisa. Posiciono mais ou menos lá na metade e puxo. Quem tem a pálpebra bem molinha, assim como a minha, vai adorar essa técnica de delineado com a sombra. Porque fica, gente, numa facilidade. Mas, volto a repetir pra vocês, não vai ficar o efeito do delineador em gel, tá? Ou do líquido. Vai ficar bem mais claro, olha como ele fica clarinho. Só que olha como ele fica ok. Fica ok, fica super bom. Isso aqui pro dia a dia é uma maravilha. Então deixa eu me olhar agora no espelho grande aqui pra ver como é que tá o negócio. Porque no espelho pequenininho eu perco um pouquinho a noção do que eu tô fazendo. Eu perco a noção do todo. Eu enxergo bem o que eu tô fazendo aqui, bem o que eu tô fazendo aqui. Mas pra eu ver se tá tudo certo, eu preciso me olhar, ó, num espelho um pouco maior. Me conta aqui quem vai treinar isso aqui. Basta um pincel de sobrancelha, ó, que é o pincel chanfrado. Ele não pode ser muito grosso, ó. Você tem que olhar pra ele assim, ó, e ver que ele é fininho, sabe? Basta um pincelzinho de qualquer cor de sombra. Você pode treinar isso aqui com uma cor... Treina antes do banho, gente. A maior dica que eu tenho pra dar pra vocês. Não treina antes de sair de casa pra festa. A Elaine tá falando que vai treinar. Quem mais vai treinar isso aqui? Isso aqui, gente, é como se você estivesse fazendo um treinamento para que depois, quando você quiser fazer o seu delineado com o delineador em gel ou com qualquer coisa, aí você consegue com mais facilidade. E vou falar uma coisa pra vocês. O meu delineado aqui, ele tá um pouquinho diferente do outro. Tu tá vendo daí que tá diferente, mãe? O que tá diferente? Essa pontinha aí tá diferente um pouquinho, ela tem bem aí tem um toquezinho um pouquinho mais escuro que o outro lado. Na verdade, o que acontece? Vocês estão vendo a pálpebra aqui, ó? Quando ela desce, é sério. Ó, hoje vocês vão ver que não é besteira. Ó, tô ganhando um monte de corações. Gente, quando vocês me mandam corações, eu me sinto aqui, ó, acompanhada, eu não me sinto sozinha. Não parece que eu tô falando comigo mesma. Maravilhosas vocês são. Olha só, hoje vocês vão entender aqui exatamente por que os meus olhos não são olhos bons para delineador gatinho. Vocês vão entender. Olha só, vou botar o espelho aqui do lado e vou mostrar para vocês. Ó, vou olhar bem retinho e vocês vão ver o quanto é difícil fazer delineado em quem tem a pálpebra mais molinha ou com já dobrinhas, que a pálpebra tá caindo. Olha só, do lado de cá, vou olhar retinho, tá? Do lado de cá, olha onde é que a dobrinha tá. Agora olha do lado de cá. Olha onde é que a dobrinha tá. Vocês conseguem ver que a dobrinha desse olho tá mais caída do que a desse? Ó, aqui eu tô forçando pra vocês enxergarem, mas sem forçar. Então isso aqui, gente, dificulta o delineador gatinho assim, ó, horrores. Porque num lado ele deveria ser mais baixo do que do outro. Como é que vai ficar igual se o olho é diferente? Então sempre pensem que existem técnicas para todo mundo. Para mim, delineador gatinho não é a melhor saída. Então, por que eu vou ficar me estressando, querendo fazer delineador gatinho, se é muito mais difícil fazer em mim? Eu vou para outras técnicas. Eu prefiro colocar um cílio postiço bem bonitão, colocar cores na minha maquiagem que vão ficar bonitas, fazer um esfumado que levanta o meu olho, que disfarça
essa maldita pálpebrazinha aí que ela vai ter que ir pra faca daqui uns anos, com certeza. Então, vou fazer o quê? Começar o quê? Guardar dinheiro pra ir pra faca daqui uns anos. Então, assim, ó, pra mim, eu usaria... Tem uma leve diferença? Tem, mas com a máscara de cílios, com o detalhezinho que eu vou fazer embaixo, isso aqui não vai reinar a diferença. Então, assim, ou eu paro de me estressar com uma técnica que não é perfeita pra mim, ou que eu não sou perfeita pra técnica, ou eu uso ela sem me estressar, ou eu não uso. Então, eu não vou ficar batendo aqui a cabeça na parede porque eu não consigo fazer o delineado, o gatinho exatamente igual um ao outro. E se eu puder dar um conselho pra vocês, façam o mesmo. Aprendam a maquiagem que dá certo no olho de vocês. Então, assim, quando eu me olho assim, pra mim tá tudo certo, tá bem parecido. Bem parecido. E pra mim é isso que importa. Quando eu tô maquiando uma cliente e eu tô fazendo o delineador gatinho, muitas vezes acontece isso, de não ficar 100% igual. Só que depois, quando eu coloco os cílios postiços, quando eu passo máscara de cílios, quando eu faço a maquiagem daqui de baixo, tudo vai se mesclando e vai ficando muito bom juntos. É a mesma coisa a sobrancelha. Quando eu preenchia minha sobrancelha, parecia que estava muito diferente uma da outra. Até o final da maquiagem, que tudo vai se conversar, eu não vou mais enxergar essa diferença tão grande. Então, cuidado, gente, pra vocês não ficarem com um espelhinho pequenininho, principalmente, olhando assim, ó, ai, mas tá diferente, ah, mas tá diferente. Se eu tivesse feito isso aqui com delineador em gel, com delineador em caneta, enfim, com a pastinha, sabe, do delineado, estaria com certeza mais gritante a diferença. Agora, quando eu faço assim com sombra, vou viver minha vida e ser muito feliz com o meu delineado assim. Minha irmã Juliane é bem mais nova e também tem a pálpebra caída. Elaine, pálpebra caída não tem nada a ver com idade. Olha, você falou agora tudo. A tua irmã é mais nova e ela já tem a pálpebra caída. Pálpebra caída é um formato de olho, é uma característica. Uma criança pode ter a pálpebra caída, porque é apenas essa pálpebra que é pálpebra fixa, ela é mais para baixo, ela desce. Orientais, a gente pode considerar muitas, né, que a pálpebra ela invade o côncavo, por isso que a gente não enxerga o côncavo da oriental. Então, é uma coisa bem comum, inclusive, bem comum, tá? Vou pegar um outro pincel chanfrado, que é um pincel de sobrancelha também, e vou molhar o meu pincel. Vou pegar minha bruma, vou molhar aqui, ó, espirrar ela em qualquer lugar, podia ser até na mão. Molhei a pontinha do meu pincel e agora eu vou pegar essa sombra aqui, ó, que é um cobre avermelhado. Vocês vão ver aqui no meu olho. Vocês podem fazer isso com qualquer cor de sombra, mas eu quero mostrar pra vocês uma maneira diferente de fazer a parte de baixo dos olhos, que eu nunca mostrei antes. Então, eu vou fazer aqui, ó, por debaixo dos cílios. Eu vou fazer um traçado com o pincel molhado, pra quê? Pra que fique bem aparente isso aqui, bem aparente. Poderia fazer com o pincel sequinho, só que com o pincel sequinho, isso aqui vai dar um efeito mais leve. E eu quero que dê um efeito bem poderoso. Sim. Esse tom. Sim, esse tom aqui, ele fica muito bacana realmente com olhos claros, como minha mãe está falando aqui. Gente, ela entende de maquiagem também. Toda vez que a gente molha o pincel e a gente pega a sombra, a gente faz uma pastinha com a sombra. É como se a nossa sombra virasse uma aquarela. Sabe aqueles lápis da Faber-Castell que você precisa molhar para ele ficar bem aparente? Bem intenso. Hoje eu tenho ajuda dos universitários aqui. É a mesma coisa que a gente faz na maquiagem. Toda vez que você molhar a sua sombra, ela vai ficar mais intensa. Ah, então, e por que tu não molhou em cima, então? Porque eu queria mostrar pra vocês realmente uma maneira de fazer o delineado muito fácil, que ele não vai ficar tão marcado, que pra você treinar vai ser muito melhor, mas pode sim fazer com isso aqui, inclusive com uma cor assim, ficaria lindo em cima. Então, olha só, esse tipo de cor vai ficar lindo pra qualquer cor de olho, Só que ele dá uma vida pra tua maquiagem. Então, em cima, eu tenho apenas um esfumadinho. Na pálpebra, eu tenho apenas uma cor bem clarinha, só que eu tenho o quê? Um delineado com uma sombra acobreada embaixo. Então, fica diferentão. A maquiagem de hoje, eu queria trazer pra vocês duas ideias que vocês podem fazer com qualquer paleta que vocês têm,
com qualquer cores, mas trazendo as técnicas. Então você vai pegar as técnicas que eu te passei aqui e você vai ver o que você tem em casa que você vai conseguir adaptar. Toda vez que você fizer isso aqui na parte de baixo, tenta dar uma esfumadinha, porque vai ficar mais bonito. Então olha o que eu fiz. Peguei o mesmo pincel, só que eu tirei o excesso da sombra cobre na toalhinha que eu tenho aqui embaixo. E agora eu vou pegar uma sombra, a mesma sombra que eu usei lá em cima, aquele marronzinho, pra eu fazer o quê? Um acabamento nessa minha sombra aqui. Vai ficar mais bonito. Então assim, ó, por baixo dessa sombra, como se fosse na bordinha dela, não vai fazer grandes diferenças isso aqui, olhando, mas vai fazer uma grande diferença de acabamento, grande diferença. Vai evitar que isso aqui borre. Tira a impressão de ser um simples risco. Tira a impressão de ser um simples risco, como fala minha mãe. Mãe, tu tem que vir mais vezes aqui, porque tu me ajuda com as palavras. Caiu uma coisinha ou outra, tiro com o pincel de pó. Tenho uma dificuldade muito grande de aplicar iluminador. Minha pele é muito oleosa. Elaine, assiste a live aqui de novo do começo. Talvez, não sei se tu viu eu aplicando iluminador ou não. A minha pele também é oleosa e eu não tenho problema nenhum com iluminador e tu vai entender por quê. Tem bastante dica. Inclusive, tem uma aula lá no YouTube sobre pele oleosa. É quase 1 hora, gente. São 50 minutos, eu acho, só falando sobre pele oleosa. Se a tua pele é muito oleosa, eu recomendo fortemente que você vá assistir essa aula. Telegram é um aplicativo como se fosse o WhatsApp. É muito parecido com o WhatsApp. E gratuito. E eu tenho um grupo, um canal lá no Telegram. O que é um canal no Telegram? É um espaço onde apenas eu falo. Então não vai ter bom dia, videozinho, não. É só maquiagem. É pra você que realmente quer descomplicar a sua maquiagem. O nome do grupo é Descomplicando a Make. Então, máscara de cílios. Essa aqui tá quase no finalzinho. Então eu vou aplicar um pouquinho dela e eu acho que eu vou ter que voltar pra outra. Pra nova, né, que eu abri essa semana. Hoje eu não vou aplicar cílios postiços, até por causa do nosso tempo. A nossa live já está quase terminando. A Edna falou que é ótimo, indico pra assistir mesmo, viu? Ó, gente, você já tem uma indicação. E lá no canal do Telegram tá rolando um desafio, gente, que não tem em nenhum outro lugar. Por que você entraria lá pro canal do Telegram se você já me segue no Instagram, no YouTube, no Facebook? Pra quê? Porque lá nós temos exclusividade. Lá tá rolando um desafio de 21 dicas de automaquiagem para você descomplicar de uma vez por todas a sua maquiagem. E realmente é só por lá. E tem dicas bem boas. Semana passada a gente começou dicas sobre contorno. Acho que vocês não estão vendo nada que eu tô fazendo, né? Mas enfim. Dicas sobre contorno. Então eu falei sobre formatos de rosto. E essa semana aqui vai estar encerrando este conteúdo. Só que quem entrar lá no Telegram consegue ver tudo que já teve no Telegram. Então, você consegue assistir desde o primeiro, acessar, né, desde o primeiro desafio. E essa semana aqui, que é a semana que a gente tá encerrando, ela é especial porque vai ter conteúdo sobre formato de olhos. Esse conteúdo, gente, que vai ter lá no Telegram, é um conteúdo muito específico. É um conteúdo que eu trabalho muito nos meus cursos de automaquiagem, seja ele online, seja ele VIP, em turma ou presencial. Tô aplicando a outra máscara de cílios agora por cima pra dar mais efeito, porque a outra tá meio ralinha já, que ela tá acabando, sabe? E olha como a maquiagem vai aparecendo com o rímel. Claro, vocês não conseguem ver muita coisa, porque meu cílio é tão pequenininho, coitadinho, tão pequenininho. Teu cílio também é pequenininho, mãe? É, né? É de família o negócio. Por isso que eu adoro colocar um cílio postiço, porque é mais fácil pra mim, que já sei colocar o cílio postiço, é mais rápido colocar o cílio postiço e dar acabamento nele do que tentar dar muito efeito com a máscara. Então, tô olhando aqui, ó, bem pra vocês verem a proposta da maquiagem de hoje, que era ensinar vocês 3 coisas muito básicas e muito importantes. Toda vez que você fizer um delineado, você precisa fazer o quê? Profundidade no seu côncavo, principalmente se o teu olho é pequeno como o meu. Se a tua pálpebra já é caída, também a mesma coisa. Se você não der profundidade, o teu delineado vai parecer uma sombra.
porque de olho aberto não vai ter espaço. Então, primeira coisa, dá profundidade lá em cima. A segunda técnica de hoje foi o delineado com sombra, o delineador gatinho com sombra, que eu adoro, eu acho que fica uma graça. Não fica aquele delineado power, mas fica ali presente. E embaixo hoje eu mostrei pra vocês com uma sombra diferente, com o pincel molhado. E o pulo do gato aqui é fazer um leve esfumadinho embaixo. Pode ser com as cores que vocês quiserem. Pode fazer verde embaixo, azul em cima? Pode, gente. Só que respeitem sempre a harmonia. Não vai fazer uma cor nada a ver com a outra, porque senão vai ficar muito carnaval, tá? Principalmente se for pro teu dia a dia profissional, se for pra gravar os teus vídeos, enfim. Se for pra um evento assim mais despojado, aí você fala a cor que você quiser. Se for pra eventos mais de trabalho, fica mais na neutralidade. Mas você pode trazer um toque pra sua maquiagem sem deixá-la carnavalesca. Muito, 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 muito obrigada para vocês que assistiram até aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Me encontra daqui a pouquinho nos stories que eu vou fazer o quê? Terminar a máscara de cílios, batom e eu vejo vocês lá. Beijo!